26 e versículo 73. Diz assim, novamente: pouco depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Irmãos, eu quero falar nesta noite a respeito do tema uma voz que anuncia a Cristo. Desejo falar para a igreja sobre o tema uma voz que anuncia a Cristo. Uma voz que eu começo dizendo aos irmãos que os momentos finais de Jesus, antes de ser crucificado na cruz, antes mesmo dele ser preso naquele jardim de Jerusalém chamado Getsêmani, antes mesmo de sua prisão, Jesus já tinha falado que a hora difícil iria se chegar. O momento difícil para ele iria acontecer, ou seja, ele seria preso pelos malfeitores, ainda ali no jardim que chamamos na Bíblia de Getsêmani. E ali, irmãos, antes mesmo de Jesus se dirigir para ali com os discípulos para orar, Jesus estava muito angustiado, muito triste, porque a hora da morte se aproximava. A hora de sofrer por nós, por esta igreja, sofrer pela nossa salvação, para que a nossa alma não viesse estar perdido para todo sempre. Então, Jesus sentiu, como nós sentimos o sofrimento na pele, ele na condição de homem, como era, ele sentiu as dores de quem estava próximo de passar por um momento muito difícil, momento de sofrimento, de dor, de ser cuspido, xingado, zombado. Logo quando chega nas dependências do sumo sacerdote da época, Caifás, toma logo um tapa na cara, pois quando o sumo sacerdote Caifás faz uma pergunta a Jesus, ele responde de uma forma, até na concepção dos oficiais que estavam ali, grosseira, pois era o sumo sacerdote e diante dele Jesus era inferior. E nós vemos que quando Jesus responde mal ao sumo sacerdote, um dos oficiais diz: por que respondeis assim ao sumo sacerdote? E ele recebe um tapa na cara. Lá na cruz, estou fazendo um resumo aqui rapidamente, pois nós já conhecemos o assunto. Lá na cruz, ele foi desafiado: tu não dizias que era filho de Deus? Desce daí agora. Salva-te a ti mesmo. Tu dizia que era o Salvador, o Messias. E por que estás aí? Mas Jesus estava olhando para esta igreja. Aleluia! Jesus não desistiu da cruz porque estava olhando para pau-brasil, olhando para nós já lá, há mais de 2000 anos atrás, quando lhe foi feito este convite: saia daí, você é Deus, tu és Deus. Lhe foi feito este convite, mas Jesus, ele não podia fracassar. O primeiro Adão da Bíblia fracassou, mas como bem diz o apóstolo Paulo, o segundo Adão, este cumpriu o projeto que Deus lhe entregou. E o projeto que Deus, o Pai, havia entregado ao seu Filho unigênito Jesus, era que ele fosse à cruz, ao madeiro, como maldito, porque todos que eram pendurados na cruz eram colocados como maldito, como amaldiçoado, e ele se fez maldito, se fez amaldiçoado, tomou a cruz sobre os seus ombros, andando ali em Jerusalém, nas ruas de Jerusalém, até chegar
lá no Monte Caveira, chamado Gólgota. Mas Jesus, irmãos, ele não desistiu. Ele não desistiu em momento algum. Como ele apanhou até chegar no local da morte. Em todo o percurso, os soldados romanos o agredindo. E as pessoas que ali estavam também, inclusive os seus, por que não dizer? Porque foram os seus que o rejeitaram. O seu próprio povo, judeus, foi eles mesmos que entregaram Jesus para ser crucificado. O próprio sumo sacerdote Caifás disse aos demais principais da sinagoga que era necessário que alguém morresse. E eles escolheram o enviado de Deus, o Salvador do mundo, para morrer. Mas ainda lá na cruz, sofrendo agonias. Pois Jesus, ele morre uma sexta-feira. E durante todo o dia foi muito sofrimento. Teve sede e lhe deram vinagre em uma esponja. Teve fome. Diz a Bíblia que o sangue saiu misturado com água do seu corpo. E ainda veio um convite muito desafiador. Tu dizias que era Cristo. Tu ainda quer ficar aí sofrendo se tu é Deus. Mas Jesus estava, irmãos, na missão de morrer pela humanidade. Mas Cristo estava com a missão de morrer pela igreja de pau-brasil, pela igreja de hoje. Mas Cristo estava com a missão de nos dar a vida eterna, de conquistar a nossa salvação, que custou preço de sangue. Louvado seja o nome santo do Senhor. E por isso ele não desistiu. E quantas vezes nós passamos por momentos difíceis da caminhada cristã, da vida de quem serve a Deus. Porque se as pessoas lá fora já passam por tanta dificuldade e sofrimento, a nós está reservado sofrimento maior. Sempre foi assim. Sempre os porta-vozes de Deus, desde o Gênesis até os nossos dias, os que anunciam a Cristo, desde a igreja do primeiro século, a chamada igreja primitiva, até hoje, somos nós aqueles que mais sofremos. Porque nós nos encaixamos no tema da mensagem de hoje. Somos uma voz que anuncia a Cristo. Uma voz que anuncia aquele que salva. Aquele que salva porque nos salvou. Aquele que cura porque tem curado o seu povo. Aquele que liberta porque tem libertado nossa vida. Aquele que transforma porque transformou a nossa vida um dia. Transformou a nossa história. E hoje somos novas criaturas. Louvado seja Deus. Eu sempre reflito que Jesus em momento algum desistiu. Antes mesmo de começar o sofrimento em si se falando, ele chega a dizer, ainda lá no Getsemane: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Aleluia! Mas depois ele diz: mas todavia seja feita a tua vontade. Aleluia! Jesus sentiu o peso da responsabilidade de morrer por todas as pessoas, de morrer para o preto, para o branco, para o índio, para o homem, para a mulher. Mas ainda assim ele não fraquejou. E muitas vezes, irmãos, as provas vêm, as lutas vêm. E às vezes nós queremos desistir por coisas supérfluas, por coisas menores, por coisas pequenas, por coisas desta vida. Mas vamos tomar o conselho que foi dado lá no livro de Daniel: mas tu vai até o fim. Aleluia! Mas tu vai até o fim, como Cristo foi para nos dar a vitória,
como Cristo foi, para que a igreja que aqui está nesta noite pudesse dizer: eu tenho a certeza da minha salvação. Para que esta igreja hoje possa dizer: eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida, pois Jesus ele morreu por mim. Pois Jesus ele morreu por nós, morreu por todas as gentes, morreu para todos os povos, todas as tribos, raças e nações. Mas é necessário desejar entregar sua vida a Ele e tornar-se como nós aqui, todos nós que estamos aqui nesta noite, tornar-se uma voz que anuncia a Cristo. Mas voltando ao tema que eu titulei esta mensagem, antes desse momento difícil que Jesus iria passar, ele diz: olha, o momento de eu ser preso para ser crucificado está chegando. Momento difícil. E eu tenho certeza que todos vocês vão me abandonar. Mas logo Pedro, aquele que anteriormente já tinha revelado quem era Jesus, porque certa feita Jesus perguntou: quem sou eu? Alguns chegaram a dizer que era Elias. Mas Pedro diz: tu és o Cristo. Aleluia! Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse que ele revelou muito bem, pois não revelou carne nem sangue, mas revelou que verdadeiramente Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mas este mesmo Pedro, que havia revelado quem Jesus era ao ser perguntado, ele aqui, quando Jesus diz: olha, no momento que eu for preso, vocês vão todos me abandonar. Quando os soldados chegarem para me levar, vocês vão me abandonar. Pedro, o quê? De forma nenhuma. Se preciso for até preso, irei. Iremos, mas não te abandonarei. E Jesus imediatamente disse: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus imediatamente diz: é mentira tudo o que você está dizendo, porque antes que o galo venha cantar, tu vai me negar 3 vezes. E não deu outra. Quando os representantes da prisão de Jesus chegaram, os representantes dos principais dos sacerdotes e do sumo sacerdote Caifás chegam, os soldados chegam para prender Jesus, os discípulos, todos os deixam, os saem imediatamente, fogem, porque temiam ser presos. E de fato aconteceria. Eles não só queriam pegar Jesus, como vamos ver nos textos da Bíblia, do Novo Testamento. Assim que Jesus foram presos, todos fugiram. O próprio Marcos, ele vai escrever a respeito de um jovem, que quando Jesus é preso, esse jovem era um dos discípulos de Jesus, que quando Jesus ele vai ser preso, dentre aqueles que o levava, vai ver esse jovem, que João Marcos não diz o nome, o escritor Marcos, vai ver e vai dizer que, vai entender que ali, reconheceram que era também um dos discípulos. Marcos não diz o nome dele. E ele estava apenas, irmãos, com a veste de dormir. E no momento que o segura para prendê-lo, ele se despede, desfaz de toda aquela roupa e corre nu. Isso nós encontramos no Evangelho de Marcos, que é o único que fala a respeito deste jovem, que era um dos discípulos de Jesus, mas que para não ser preso, após Jesus ser preso, ele se desfaz até da sua roupa de dormir que tinha e corre nu. Então, a gente percebe que para fugir, para não ser preso como o mestre foi, houve até alguém que o abandonou, ficando numa condição lamentável de nudez. E Pedro, que é o personagem aqui principal, podemos falar nesta mensagem, já quero caminhar para o fim,
ele verdadeiramente ele vai negar a Jesus. Na primeira oportunidade ele nega. Então quando Jesus é preso no Getsemane, e que é trago cá para Jerusalém, para o palácio do sumo sacerdote, onde morava Caifás. Primeiro Jesus passa pela casa do sacerdote Anás, o genro de Caifás, e quando ali está, o texto que lemos, neste mesmo capítulo de número 26, vamos ver, melhor dizendo, mais à frente, que Jesus vai ser trazido para cá, para passar pelas mãos do sumo sacerdote, o responsável, inclusive, da prisão de Jesus. E ali, Jesus vai estar lá dentro da residência do palácio do sumo sacerdote. E cá fora, no pátio, acenderam fogo, era um momento de frio, e Pedro estava se aquecendo com as outras pessoas que ali estavam, alguns oficiais do sumo sacerdote, e era um momento de frio. Pedro, ele abandonou Jesus, fugiu, mas estava por perto. Estava acompanhando Jesus, o que ia acontecer. Estava se escondendo. E aí chega uma serva do sumo sacerdote e diz: olha, eu estou te conhecendo, você é um deles. Você é um dos que andava com Jesus. Ele diz: eu não. Outra serva vem e diz: você é um dos que andava com Jesus. Ele diz: eu não. Mas aí, uma determinada quantidade de pessoas vão se dirigir a ele, ali no pátio da casa do sumo sacerdote, e vai dizer: tu és sim dele, porque a tua voz te condena. A tua voz é de um galileu. Tu és também um deles, pois a tua voz, a voz de um galileu, mostra que tu também era um dos que o acompanhava. Mesmo Pedro querendo negar, a voz de Pedro anunciava que ele era um dos de Jesus. Aleluia! E nós refletimos isso aqui, esta passagem, não de forma negativa, mas trazendo para nós. Podemos também dizer que a nossa voz representa aquele que nós anunciamos. Aleluia! A voz da igreja é a voz que representa Cristo hoje, irmãos. Assim como Pedro, mesmo negando, o sotaque dele, a fala é de quem era da Galileia. Pedro, ele nasceu em Betsaida, cidade próxima ao mar da Galileia. Depois veio residir em Cafarnaum. Jesus também era de lá. Nasceu em Belém, mas residiu em Nazaré, cidade de José, seu pai. E lá viveu e cresceu. Logo nós vimos que a fala com o seu sotaque, como nós falamos hoje, era idêntica, o sotaque. Todo baiano tem um sotaque, não adianta dizer que não tem. Ali também tinha quem era da Galileia, tinha um sotaque, quem era da Judéia, a mesma coisa. Então, pela voz de Pedro, reconhecer, não tem jeito, não adianta tu negar. Tu é um dos deles. Da mesma forma, esta igreja, no abrir da sua boca, esta igreja, no abrir da sua boca, a igreja de Cristo na terra, ela anuncia a quem pertencemos. Nós pertencemos àquele que veio ao mundo morrer pelos pecados da humanidade. Nós pertencemos àquele que veio ao mundo morrer por o Brasil, mas morrer também por esta cidade, morrer também por esta igreja, morrer também por este mundo. Nós anunciamos aquele que salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e com fogo, aquele que dá vitória, aquele que tem a chave, que abre porta e ninguém fecha, fecha a porta e ninguém abre. Este é o Jesus. Esta é a nossa voz, esta é a voz da igreja, a voz de quem anuncia o Cristo, o Salvador do mundo, o Salvador que salva homem, salva mulher, que muda a história de pessoas, que muda caráter, que transforma. Nós somos esta voz. Louvado seja Deus.
Aleluia! 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 Quem reproduz, irmãos, quem reproduz a voz que fala, que anuncia Cristo, não é o mundo. O mundo não pode anunciar a Cristo, mas a igreja, assim como no passado Israel, no Antigo Testamento, foi escolhido o povo para anunciar a Deus. Hoje a igreja, fomos separados para anunciar a Cristo. Então somente a igreja é aqueles responsáveis em reproduzir aquilo que o Senhor deseja falar com aqueles que estão aí perecendo. A voz do Senhor, nós somos aqueles que reproduzem a voz que anuncia a salvação. Pois se nós anunciamos a Cristo, Cristo é aquele que salva. Cristo é aquele que veio salvar, que continua salvando. Aleluia! Essa voz é a voz de quem conhece a Cristo. Quem anuncia a Cristo, irmãos, como a igreja, anuncia porque conhece de quem está anunciando. Nós conhecemos quem estamos anunciando. Você conhece quem você anuncia, de quem você fala. Nós não podemos falar de ninguém que a gente não conhece, mas nós falamos que Jesus salva, porque Ele nos salva. Nós falamos que Jesus liberta, porque Ele nos libertou. Nós falamos que Jesus transforma, porque Ele nos transformou. Nós falamos que Jesus cura, porque Ele cura sem deixar sinal. Ele opera maravilhas, Ele opera milagres e prodígios no meio de nós. Aleluia! Nós falamos que Jesus batiza com o Espírito Santo, porque desde Atos dos Apóstolos em Jerusalém foi assim. E ainda hoje Jesus continua batizando no meio da sua igreja os salvos com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Irmãos, esta voz que anuncia Cristo diante do mundo, para quem nos ouve, elas entendem que nós representamos alguém. As pessoas, ao ouvir a voz, a nossa mensagem a respeito de Cristo, elas nos identificam como pessoas, como um povo que pertence ao Jesus Salvador. Elas reconhecem que somos, ou que nós pertencemos a Cristo, que representamos a Ele. Irmãos, e como é bom sabermos de quem nós representamos. O apóstolo Paulo disse que era embaixador em cadeias. Ou seja, embaixador representante. A igreja também é. Por isso, irmãos, que nós, eu e você, a gente precisa entender que a voz que anuncia a Cristo não é para quem está lá fora, porque quem está lá não conhece a Cristo verdadeiramente, como diz a palavra, mas a igreja conhece. E é por isso que nós falamos. Aleluia! Às vezes o que nós pregamos para o mundo, na maioria das vezes, é loucura. O apóstolo Paulo já falava a respeito disso. O evangelho para o mundo, irmãos, é loucura. É coisa de louco o que estamos aqui pregando nesta noite para muitos, para a maioria. Mas aí o apóstolo Paulo ainda diz: mas para aqueles que conhecem a Deus, mas para a igreja é poder de Deus na vida daquele que obedece ao Senhor. Enquanto para o mundo, irmãos, o evangelho é loucura, é coisa de louco, para nós é poder do Espírito Santo. Para nós é o poder que nos muda, que nos transforma, que nos faz novas criaturas, e as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Tudo se faz novo. E aí a gente começa a viver e dizer, como já disse o apóstolo Paulo certa vez: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não somos nós que vivemos mais, é Cristo quem vive na igreja. Nós agora, irmãos, somos controlados pela igreja.
Ninguém mais nos domina como no passado. O mundo não tem mais poder de dominar. O maligno não tem mais poder de dominar. O dominador agora desta igreja é Cristo. O dominador destes homens e mulheres que estão aqui nesta noite é Cristo. Aleluia! Ele é o controlador da nossa vida. É o nosso guia. Aleluia! É o nosso líder. É Ele quem direciona a nossa vida. Para terminar a mensagem desta noite, eu termino dizendo que continuemos com uma voz que anuncia Cristo. Continuemos, irmãos. Para isso fomos chamados. A nossa voz tem poder, porque a gente não fala nada de nós mesmos, não. A igreja não tem nada para oferecer ao mundo, não, de si própria. Mas em nossa boca, nós falamos de alguém que tem poder de mudar este mundo. Alguém que tem poder para trazer socorro, para trazer solução, para abrir porta, para fazer coisas grandes e extraordinárias, para operar maravilhas. Nós representamos este homem que se chama Jesus. Nós representamos este Deus que faz todas estas coisas e muito mais. Aleluia! Por isso, irmãos, continuemos em nossa missão. Continuemos como atalaias de Deus na terra. Continuemos como profetas do Senhor nesta terra, que falam em nome de Deus, que falam em nome de Cristo, que Cristo quer salvar, que Cristo quer libertar, que Cristo quer mudar vidas, que Cristo quer mudar história, caráteres, conduta, que Cristo quer mudar famílias, quer mudar lares, que Cristo quer mudar situações, que Ele quer fazer o milagre acontecer. Continuemos, irmãos e irmãs, sendo uma voz que anuncia Cristo. Aleluia! Anunciando como o próprio Deus, lá no Gênesis, no livro do Gênesis, anunciou. Depois que o homem havia pecado, o Senhor disse: olha, serpente, eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher, e entre a semente tu e dela, mas a semente dela, a semente desta mulher, e ela vai escapar, tu vai tocar no seu calcanhar, mas a semente desta mulher vai pisar na tua cabeça. Aleluia! E nós entendemos que isto aconteceu ao Cristo nos conquistar a vitória na cruz. Ali Satanás, podemos dizer claramente que foi esmagado, porque ele não esperava que a igreja recebesse vitória. O diabo achava que estava tudo perdido, mas Cristo não foi até o fim para perder a batalha, não. Ele morreu na sexta-feira, mas no domingo, no primeiro dia da semana, aleluia, as mulheres lideradas por Maria Madalena, trouxeram a notícia que Jesus havia ressuscitado. Trouxeram a notícia que o túmulo estava vazio e que Cristo ressuscitou, e a vitória da igreja, a nossa vitória foi garantida. Aleluia! Aleluia! O diabo antes já batia palmas, mas Jesus mostrou para que ele veio. Ele veio para que desse vida, para que nos dá vida. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia! Aleluia! O profeta Isaías já falava sobre ele em seu livro. E lá já no dia de Jesus, aleluia, ao entrar dentro de uma sinagoga, o mesmo trouxe a realidade o que Isaías já falava no capítulo 61 do seu livro. O Espírito do Senhor está sobre mim para libertar os oprimidos, para trazer liberdade aos cativos, os oprimidos. Aleluia! Isaías já anunciava, irmãos, no passado acerca de Cristo quando ele viesse. Aleluia!
Mas, para terminar, falando ainda daqueles que anunciou a Cristo no Antigo Testamento, assim como nós estamos anunciando hoje, por que não esquecer, ou por que não lembrar, melhor dizendo, do que Isaías disse a respeito de Jesus? Que um menino iria nascer e que o principado estaria sobre os seus ombros. Ele seria príncipe. Mas aí Isaías ainda diz, olha, mas ele vai ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. E ele tem sido tudo isso na nossa vida, na vida da igreja. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Este é o nosso Jesus, o Jesus que está aqui nesta noite, o Jesus da igreja de que anunciamos. Este é aquele que nós anunciamos. E para terminar a mensagem desta noite, por que não lembrarmos também do precursor de Jesus, o último profeta, o seu primo João Batista, quando lá na Judéia, lá ele estava a pregar, quando Jesus veio para ser batizado no Rio Jordão, o seu primo João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! João anunciou, irmãos, qual foi a missão que o Senhor designou, o Pai designou a Cristo para fazer. E semelhante a João, nós queremos dar continuidade anunciando que Cristo é o Cordeiro que está hoje aqui, está aí, dizendo, podemos dizer, Ele está aí, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que Deus continue nos abençoando, nos ajudando. Chegamos já ao final deste culto.